Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 6 de outubro do ano de 2020. Com alegria no coração e em oração, rogamos a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão, querido Mestre, amantíssimo Senhor Jesus, se faça em nossos corações, em nossos lares, enviando os mensageiros, espíritos amigos que possam nos ajudar, oferecendo o consolo, a orientação e também a medicação para, se necessitado estivermos, eles possam magnetizar a nossa água. E espíritos que se aproximarem sejam por nós tratados com seriedade, com responsabilidade, com carinho, dentro do esforço de doação permanente. E que todos cheguemos ao final com segurança e em paz. O tema da manhã: reencarnação é a chave. Vamos convidar Allan Kardec para estar conosco, para não dizer que ele que nos recepciona, mas para efeito didático, nós estamos num ambiente em que ele é o patrono, o mestre que nos apresenta Jesus. Por isso, nada mais justo que recorramos ao Evangelho segundo o Espiritismo, obra luz, dentre todas que ele nos ofereceu. No seu capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Kardec nos oferece um texto muito importante, logo no primeiro item deste capítulo, que nós vamos nos deter ao versículo final, porque temos outros para ler, mas o texto diz assim: palavras de Jesus: bem-aventurado és tu, ou és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Passagem das mais conhecidas do capítulo 16 de Mateus, quando Jesus, dialogando com os discípulos, indaga como eles entendiam a sua presença, como eles o viam. E Simão foi aquele que teve a transcendência de compreender Jesus como Cristo. Então ele afirma: bem-aventurado és tu. Prefiro uma outra tradução que diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. É o mesmo que dizer filho de Jonas. Preferimos esta porque ela nos sugere uma reflexão de profundidade a definir que a revelação, quando a obtemos, ela tem a ver com a nossa trajetória espiritual, com a nossa condição, com a nossa experiência. Então, Simão, que é filho de Bar-Jonas, ele não está falando sobre genealogia, sobre a questão da filiação humana. A ideia figurada é que este momento que estamos bebendo da fonte do Espiritismo só é possível face ao investimento de longo prazo, aonde estamos nessa marcha ascensional. Pois bem, o tema que Allan Kardec vai trazer para nós nesta manhã é sobre a ressurreição e a reencarnação. Nós não vamos alongar na teoria, na explicação, mas é fundamental que leiamos o item 4, quando Kardec diz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acabava
ou acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma, ou espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Pois bem, Allan Kardec, em seguida, vai trazer a passagem, também muito conhecida, sobre a conexão feita entre Elias e João Batista, e ainda o diálogo com Nicodemos, quando o assunto reencarnação é trabalhado com o doutor, no caso Nicodemos, que era conhecedor das leis. Quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, Nicodemos pergunta: como é possível um velho retornar? E Jesus traz a célebre frase: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O vento sopra e a gente não sabe de onde vem. Pois bem, ao nascer do espírito, para os cristãos que não compreendem a reencarnação, é nascer sob o ponto de vista da conversão, apenas mental, do chamado batismo da água, que é suficiente para a aceitação e a confirmação dos ensinamentos espirituais. Pois bem, o que nos vale nessa manhã é trazer ainda algumas reflexões que o Antigo Testamento ele é rico de passagens que falam sobre a reencarnação. Porém, na observância de uma vida só, o ensinamento ele fica de difícil assimilação. Ele não tem sentido. E nós resolvemos, à guisa de encaminhamento da reflexão da manhã, trazer uma passagem que Allan Kardec expõe, que está contida no Antigo Testamento, no livro de Jó, especificamente no capítulo 14, no versículo 10 e 14. Kardec traz para a gente 3 traduções, mas como o tempo nosso é limitado, eu vou reservar a leitura de um versículo da versão grega, da igreja grega, desculpem. O texto diz assim: quando o homem está morto, vive sempre,
acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Muito interessante essa citação. Porque quando o homem está morto, e aqui é sob o ponto de vista físico, ele vive sempre. As religiões são imortalistas. Todas acreditam na vida após o túmulo. Mas quando ele afirma que acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei dá aquela ideia de aguardar uma nova oportunidade. Mas ao mesmo tempo, ele confirma dizendo, porquanto a ela, ou seja, a existência terrestre, voltarei de novo. É sabido por todos nós que a reencarnação, ela não foi inventada, ela não foi trazida como uma novidade pelo Espiritismo. Na verdade, o mundo antigo, as tradições todas se pautam na reencarnação, isso é fato. Desde as tradições do Egito, depois na Índia, mas principalmente os egípcios, que eram os mais evoluídos sob o ponto de vista da ciência espiritual, o assunto era extremamente concebido. Ele era de domínio comum o conhecimento. Mas, com o passar do tempo, a mensagem ela vai sendo repassada, ela vai se multiplicando e, naturalmente, se perde a essência. Pois bem, o que nos importa agora é trazer Kardec de novo. No item 15, ele vai falar das 3 versões que ele coloca no livro e que nós sugerimos que vocês leiam depois com calma. Mas, no meio do parágrafo do item 15, ele diz assim, a versão da igreja grega, que foi a versão lida, o versículo aqui trazido, é mais explícita. Se é que isso é possível. Aí ele vai repetir, acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Ou, voltarei à existência terrestre. Isto é tão claro como se alguém dissesse, saio de minha casa, mas a ela tornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei porquanto a ela voltarei. Jó, como que se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Fiz questão de ler para não ficar parecendo que é apenas o meu comentário. O Evangelho no Lar das Manhãs tem um compromisso fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando propagamos o Espiritismo, temos a obrigação ética, moral, de divulgar as fontes, autores, porque somos apenas meros intérpretes, que necessitamos do ensinamento para o nosso crescimento. E quando formos compartilhar com as pessoas, devemos incentivá-las a ir na fonte. Com isso, cumprimos o nosso papel e saímos de cena, porque o objetivo principal nosso é a nossa transformação e não converter ou convencer as pessoas. Embora isso faça parte quando nós conseguimos um pouco de mudança íntima, a definir que se reflete a luz. Item 16. Não há, pois, duvidar de que, sobre o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal
donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas, sem ideias pré-concebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Por fim, lerei o item 17. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, religião natural, sentimento sagrado, se adita, do ponto de vista filosófico, há das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia, de modo, por assim dizer, material. Da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Somente esse princípio lhes restituirá o sentido verdadeiro. Pois bem, amigos, amigas, o item 17 sintetiza o objetivo principal de trazer esse tema, reencarnação, a chave principal do Espiritismo. Por quê? Foi pela deturpação, pela adulteração, pela incompreensão deste ensinamento, é que a mensagem do Cristo foi totalmente desviada, dando base, inclusive, aos dogmas criados pela religião da época. O que torna a mensagem extremamente ininteligível. Ela perde o sentido. Uma vida só. Trazendo Paulo de Tarso, num dos versículos que cria um divisor de águas para os cristãos, porque Paulo é, sem dúvida alguma, um dos maiores abalizados intérpretes do ensinamento de Jesus. Em Coríntios, no capítulo 15 da primeira epístola, ele afirma, falando da ressurreição dos mortos: uma vida só não basta para se conquistar, para se aproximar, para se compreender, para se viver o Cristo. O que é muito simples num século XXI, em que nós galgamos territórios do saber expressivos. O que vai, inclusive, Kardec, com toda a sua sabedoria, que é celestial, ela é transcendente do mundo material, ele traz filosoficamente um ponto que é extraordinário para a gente. Ele coloca, para quem está lendo o texto, em itálico,
quando diz só a reencarnação, só, ele coloca como condição, apenas pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai e por que está na Terra. Observemos, só a reencarnação. Com isso, se vocês me permitem, essa é uma opinião pessoal, falível. Você tem a sua e eu respeito. Mas eu posso chegar na minha conclusão de que a reencarnação é um dos princípios mais importantes de todos os princípios doutrinários. Porque a reencarnação é a base para você refletir sobre outros princípios. Por exemplo, a imortalidade da alma, a vida futura, a mediunidade, a evolução. E aí vai. Porque sem a reencarnação como base do movimento, sem a reencarnação não se discute a solicitude de Deus, a providência divina. Sem estender. Mas sem a reencarnação, como nós vamos pensar nas anomalias? Como é que dá para refletir? Deus seria injusto. Sem a reencarnação não existiria Deus. Agora serei ousado. Deus não seria Deus. Isso é uma opinião invalidada pela minha ineficiência moral, mas por um raciocínio lógico. Qual seria a base de sustentação da moral do Cristo? Busco inspiração em Paulo de Tarso. Nessa mesma citação, ele diz assim: se uma vida só não basta, sabe o que o Paulo dá a dica? Você se lembra do texto? Se não, eu vou relembrar com as minhas palavras. Vai gozar a vida. Não perca tempo com essa história de evangelho, não, que é bobagem. Qual o motivo para você desenvolver a moral? Seria apenas moral, a gente podia estar discutindo a moral social para se dar bem, para se integrar no contexto da sociedade, ponto. Aí os meios, eles se tornam mais importantes do que os fins. Aliás, os fins materialistas e os meios, a gente encontra formas de se atingir a plenitude na Terra. Vai ter sentido em ser o mais bonito, vai ter sentido em ser o mais rico, vai ter um monte de coisas que a gente já percebe que não tem mais a condição de ser a mais importante para nós que nos colocamos, matriculamos na escola da evolução espiritual para além dos mundos. Qual a finalidade da reencarnação? Progresso, prova, expiação, vocês estão lembrados da questão 3.2? Mas filosoficamente, eu tenho trabalhado com vocês que a finalidade da vida, só a reencarnação justifica, ela indica o desenvolvimento das faculdades da alma. Razão, vontade e imaginação. Pelo esforço, pela vontade. E sabe qual é a base? A base da finalidade da vida é a fé. Progresso moral. Livro A Gênese, Allan Kardec. Sugiro que vocês estudem Revista Espírita 1866. Vocês vão encontrar a base da teoria moral espírita, rascunhada e depois aprimorada no livro A Gênese. É espetacular quando Kardec vem falar, só a título de ilustração, que a fé é como base do progresso moral e intelectual.
Só pela fé como base é que tem sentido a fraternidade. Por quê? Para que ser fraterno? A fé não no sentido da fé religiosa, a fé religiosa materialista. Não. A fé em Deus Criador, na alma, na vida futura. A fé no progresso individual e indefinido. Isso é uma expressão usada por Kardec. Progresso individual e indefinido. Por que indefinido? Porque é complexo o progresso. Kardec fala que a fé é a base para se estudar e valorizar a perpetuidade das relações entre os seres. Se não tiver fé, não dialogaremos sobre, por exemplo, a relação de hoje tem a ver com a relação de ontem. E será a base para a relação do amanhã com os seres. Nós não estamos juntos? Por acaso? Não. Por necessidade. E se esse grupo se confirma, e nós estamos caminhando para 159 encontros, são 159 oportunidades que nós tivemos em função dos laços que nos vinculam à doutrina e a nós mesmos, que nós estamos confirmando quando eu olho no seu olho, quando você vê a minha figura. Tem um grau de relação, porque se não tivesse, você não estaria aqui de novo. Então existem necessidades e existem relações que dão sustentação. Não é assim você e sua esposa, seu marido, seus filhos? Existe uma necessidade, mas se não tivesse um grau de relação, não seria possível vocês alimentarem esse objetivo a ser alcançado, que precisa de esforço, de trabalho. Sem a fé que a reencarnação respalda, o direito seria dado pela força. Quer dizer, a fé espírita dialoga com direitos legítimos que são conquistados não pela força, mas adquiridos por méritos. Isso é sensacional. Isso é iluminismo puro. Isso é humanismo numa dialética espetacular com os deveres. Sem a fé, amigo, como que a gente poderia falar de dever, a não ser pelo constrangimento? Se você não fizer, é inferno. Se você não fizer, é cárcere. Se você não fizer, apanha. Se você não fizer, a mamãe não te dá isso. Papai não te dá aquilo. Significa um mundo primitivo. Falando da fé, da reencarnação como oportunidade para o aprendizado, tanto direitos quanto deveres serão compreendidos como necessários e a gente precisa de trabalhar para obtê-los. Sem a fé, sem a reencarnação, o homem se dissolve com a matéria. O corpo pulveriza com a morte e não tem solução. Sem a fé, por isso, nós podemos cair no desespero mesmo, na aflição ou na revolta, porque eu perdi o meu ente querido. Sem a fé, sem a reencarnação que traz responsabilidades, prazer, vaidade, egoísmo, orgulho, separatividade. Com a fé trabalhada na reencarnação, a lógica, a inteligência, a virtude, a união, a fraternidade, a consolidação dos valores
que vão nos alimentando para sermos perfeitos e, com isso, sermos felizes. Sem a fé, busca-se a felicidade a troco de qualquer preço e não se alcança. Adquire prazer, felicidade não, porque felicidade é estado de alma. É conquista, é o prêmio. Por isso, amigos, nós reencarnamos para concluir, para desenvolver as faculdades da alma e tendo como base a fé e o amor. E o amor resume toda a doutrina de Jesus. Agora, para os pesquisadores, capítulo 10º do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, com 3 mensagens extraordinárias. Lázaro, Fénelon e Samson, falando sobre o amor. Estudem, esmiucem estas mensagens, que vocês vão encontrar ali várias equações. Trarei algumas. Amor resume a doutrina de Jesus, sentimento por excelência, instintos elevados à altura do progresso. Sem a fé, você não trabalha para fazer do instinto um sentimento. Você se apoia no instinto para ter emoção, para ter prazer. Com o amor, você quer superar. Você quer entrar numa outra faixa. Por isso, instinto, sensação são graus que vão se depurando pela instrução e pela depuração dos sentimentos. Isso é extraordinário para a nossa manhã, porque o amor é só o interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações. Então a reencarnação tem sentido como foco de aspirações a fé e o amor. Pegaram aí? A gente vai abrindo ângulos, são facetas. Inclusive para se deparar com uma frase também muito especial. O Fénelon diz: o amor é o germe que se desenvolve e cresce. Então o amor não é só sentimento. O amor é um sentimento elevado que desenvolve e cresce. Por que ele não diz o amor cresce? Ou o amor desenvolve? Não, ele fala cresce e desenvolve. Isso é muito diferente. Porque essa lei do amor, por fim, vai substituir a personalidade pela fusão dos seres. Outro estudo, uma outra oportunidade. Porque com amor, quando a gente funde com um ser, a gente deixa de pensar só em si. Você passa a pensar no outro. E pensando no outro, você abre mão do interesse pessoal. Você se eleva. É um germe que Deus, quando criou o homem, ou o espírito, com E minúsculo, ele colocou esse germe, essa sementinha dentro do seu coração. E disse assim, obviamente, numa linguagem ajustada à nossa imperfeição: pega essa sementinha e lança no campo. E o campo é o seu coração. Cultive a terra, cultive. Ofereça todos os recursos para que esse germe se torne uma planta e um dia uma árvore. Pois um sentimento profundo que faz a árvore crescer é ser, como ensina Samson, ser leal, probo, justo, consciencioso, fazendo aos outros tudo que gostaria que o outro te fizesse. E, acima de tudo, procurar em torno de você, nas pessoas, procure o sentido íntimo das dores. E esta frase marca o nosso encontro.
procure o sentido íntimo das dores e trabalhe para minimizá-las. Este é o verdadeiro amor. Que não olha a quem, por quem, para quê, ele faz, ele é amor. A hora, o lugar, não, não quer saber nome, se é amigo ou se é inimigo. O amor procura o sentido íntimo das dores e trabalha por minimizá-las. Sintetizando toda essa fala, procurando gravitar em busca da harmonia em torno da justiça, da beleza, do bem e da arte. Que Deus nos abençoe nessa manhã. E que os espíritos que nos circunvolvem, espíritos que ouvem esse áudio, que sentem as nossas vibrações amigas, sinceras, por mais que sejam renitentes, rebeldes ou indiferentes à lei da reencarnação, que eles possam pensar, abrir pelo menos a possibilidade de pensar diferente. Que quem pensa diferente faz a diferença. E pode ser, e agora eu digo, pode ser porque o sofrimento, as necessidades são suas. Eu sei das minhas, mal. Mas eu posso arriscar que o seu sofrimento está na razão direta do ignorar a beleza da reencarnação, como a dizer que Deus nos oferece tudo que nos compete ajustar, aproveitar e modificar para o bem e para a paz. Que Deus abençoe a todos nós nessa manhã. Agradecemos a presença de doutores das religiões, de homens da ciência, que se aproximaram desse grupo para compartilhar dos ensinamentos que dimanam do Cristo, que abençoa, que abraça a todos, independente de serem ou não cristãos. O Cristo é o sol da imortalidade que o Evangelho e o Espiritismo nos oferecem. E que cada um possa fazer as suas opções. Agora, vai uma dica. Planta o bem, como ensina Cassimiro Cunha, no livro Cartas do Evangelho. Na verdade e na justiça, que a lei de Jesus encerra, receberemos de acordo com os nossos atos na terra. As ações do bem que fazes e as ações do mal, em suma, são sementes, serão árvores, frutificando uma a uma. Evita os males do mundo, que dão árvores de espinhos. Planta o bem e terás fruto, de amor e paz no caminho. Sobretudo, não te esqueças, se não podes dar vintém, que não praticar o mal é já fazer o grande bem. Ave Cristo, desejamos a todos um bom dia. Até o próximo Gênesis no Lar, o Evangelho no seu coração.